para gravar, eu acho que já está iniciando a gravação agora. Vamos aqui, eu vou compartilhar a tela. É. Uma janela. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela com você, deve estar chegando agora. Pronto. Então, vou voltar, vou apresentar esse exercício. Tudo bem? Posso começar? Pronto. Então, lá. Eu vou comentar com vocês aqui esse exercício aqui, o exercício 4, e depois a gente vai resolver o 5. Então, hoje eu vou resolver o exercício 4 e o exercício 6. Então, no exercício 4, eu já fiz essa resolução, mas eu vou querer aqui mostrar alguns detalhes para vocês. Por conta disso, eu vou contar a história de novo. Eu não sei se ficou bem entendido por vocês no nosso último encontro. Então, aqui nós vamos ter um problema que ele diz assim, calcule a água precipitada em uma coluna de ar saturado de 10 km de altura sobre uma área de 1 metro quadrado, localizada na superfície do solo. Considere a pressão superficial de 101 kPa, a temperatura da superfície de 30 graus e a taxa de variação vertical da temperatura. Com isso aqui, o que é que a gente está querendo saber? O total de água precipitável na bacia. Aí eu fiz essa figura, né, colocando aqui a superfície do solo, aqui é como se fosse a coluna atmosférica, que tem 10 km de altura. Aí a gente viu que a temperatura ela decresce, né, linearmente com essa hipótese, tem esse decrescimento linear aqui com a altitude, a taxa de decrescimento é de 6,5 graus por quilômetro. Né? Essa parcela de ar, então, tem 101,3 kPa e uma temperatura de 30 graus. Né? Isso aqui foram dados do problema. Aí a gente fez uma divisão da parcela de ar em cinco tramos, né? O primeiro tramo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí eu disse para vocês que a ideia básica era calcular em cada um desses tramozinhos aqui que foram divididos, qual seria a quantidade de água armazenada em cada um deles. Então, aqui, só para recapitular, eu coloquei aqui para a gente lembrar. Então, a gente vai ter aqui, vai construir essa tabelinha aqui para poder fazer o cálculo do total de água precipitada. O primeiro deles é a gente, em cada uma dessas seções onde a gente fez a divisão aqui dos tramos, né? A gente definir qual é a temperatura, a gente sabe a temperatura na superfície e sabe qual é a redução da temperatura. Então, só é aplicar essa regrinha, a gente tem aqui a evolução da temperatura em graus Celsius. 30 menos o valor do decaimento, vezes a cota. A gente vai ter aqui essas variações de temperatura com altitude. Facilmente a gente pode transformar para graus Kelvin, somando com 273, que tem equações que a gente vai poder usar em Celsius, tem outras que a gente vai ter que utilizar em Kelvin. Então, a gente já fica aqui armazenando a informação de temperatura nos diversos níveis, nas duas temperaturas, para que nós possamos utilizar em seguida. Aí daqui tem essa equação para pressão, né? De onde é que vem essa equação para pressão? Essa equação da pressão vem exatamente aqui dessa formulação, né? A gente vai ter... Foi isso que eu, na aula passada, passei muito rapidamente, por conta disso eu quero retornar aqui à explicação. A gente tem aqui, essa equação vem da lei dos gases, e ela vem também da hipótese que a gente vai ter pressão hidrostática aqui na atmosfera, né, nesse perfil atmosférico, e que também a temperatura vai cair, vai ter uma queda linear da temperatura com altitude. Então, a partir dessas três equações é que a gente deduz a equação dessa variação da pressão. Na aula passada, quando eu comentei essa informação, eu disse que vocês procurassem essa dedução no livro do Venteschow Measurement in Maze. Ele encontra Applied Hydrology, ele que está nos livros de referência
que eu passei para vocês, né, que tem aí essa formulação e a descrição desse problema. Então, exatamente isso aqui que a gente está fazendo, dividindo, então, a coluna em parcelas, né, e para cada, parcelas não, em tramos, né, cada um desses tramos aqui que a gente tem, a gente vê aqui qual é a informação média em termos de densidade, etc. E a pressão vai cair aqui nessa forma exponencial com a temperatura, né? E aqui é o decaimento da temperatura. Então essa equação da pressão vem exatamente dessa formulação que a gente acabou de ver, né? Dessa formulação que a gente acabou de ver. Na coluna 5, a gente tem aqui a massa específica. Então, a massa específica, ela pode ser obtida, né, a partir da lei dos gases ideais, que é P igual a ρRT. Então, a partir dessa equação, a gente tem condição de saber que o ρA é igual a P dividido por RA sobre T. Então, com a informação da pressão, com a informação da temperatura e com a informação da constante do gás, no caso aqui do vapor de água, a gente tem condição de fazer essa estimativa da massa específica, né? Então, a pressão parcial de vapor de saturação, a gente já viu isso, inclusive, em outros exercícios, é aplicar essa equação. A gente fez uma hipótese, né, nesse problema de que toda a coluna, né, de ar ela está completamente saturada, ou seja, a temperatura de ponto de orvalho é a própria temperatura ambiente. Então, se a gente não tivesse essa informação todo o perfil não tivesse saturado, nós teríamos que calcular a temperatura de ponto de orvalho em cada uma dessas seções para calcular qual era a umidade. No nosso caso aqui, temperatura de ponto de orvalho é igual à temperatura ambiente, né? Porque a parcela de ar está saturada. Então, com isso, a gente tem condição de calcular quanto é a umidade específica por essa equação, né? Então, a partir dessa equação da umidade específica, que a gente vai definir qual é a água contida em cada uma desses tramos que eu chamei aqui do perfil, e aí a gente pode calcular, e a partir desse cálculo de cada qual a quantidade de água acumulada em cada um dos tramos do perfil, a gente pode fazer essa integração, aqui no caso aqui usando o Simpson, né, fizemos a divisão, então para cada tramo a gente calcula um trapéziozinho de quanto QV, ρA, A e ΔZ, e calcula aqui o valor da massa precipitada. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, calcula o QV, já sabe calcula o QV para cada uma das localidades, aqui a gente vai calcular o QV médio, que é esse valor mais esse dividido por 2, ρA médio, certo? E a partir daí, a gente tem condição de calcular quanto é a massa de água, e essa massa de água vai ser dada, então, por essa equaçãozinha aqui da massa de água, né? Então, a gente vai saber aqui a somatória da massa de água, somando toda a água acumulada em cada um dos tramos, e teve 77 quilogramas de água. A gente normalmente não traduz na forma de quilograma total de chuva, transformamos para milímetro, né? Sabe qual é o valor da massa específica da água, e a partir da professor. Travou aqui, travou para vocês também? Travou.
Olha, será que caiu a internet dele? Professor, seu microfone está desligado.